Boa noite, pessoal. Obrigado a todos por segurarem a onda até agora aí. A gente já está entrando na reta final aqui, né? O povo está desde as 6 horas aí, né? A gente falou, puxa vida, o pessoal vai fazer o coffee ali, a gente tem que botar uma isca boa no anzol, né? Aí botamos aqui a Gisele Bincher aqui para ser sorteada aqui, 9.000 BTU, R32, né? Aí voltou todo mundo, né? Tá vendo só? Funcionou, né? Bom, o meu nome é Genivaldo Rosa, eu sou o gerente de treinamento da Daikin no Brasil. A minha história com a Daikin começou lá nos anos 90 em Portugal. Trabalhei com a Daikin em Portugal durante 4 anos, depois voltei para o Brasil e trabalhei com o distribuidor de Daikin na época aqui no Brasil, no início dos anos 2000, que era uma empresa de representação, né, a DEI Brasil. Trabalhei lá bastante tempo. Depois dei uma passadinha por outros fabricantes. E quando a Daikin voltou para o Brasil em 2010, ou de fato, quando ela veio para o Brasil em 2010, eu retornei para cá e estou desde então. Então já tem alguns aninhos aí, né? Importante a gente também frisar aqui o seguinte, muito do que eu vou falar aqui hoje já foi dito, e isso não é ruim, isso é muito bom, porque de fato o tema é extremamente importante. R32, IDRS, são temas que estão extremamente em alta no mercado e talvez os 2 temas mais relevantes dos últimos anos no mercado de ar-condicionado residencial no Brasil. Então, quem viveu a experiência da transição do R22 para o 410, sabe como é que foi aquela época, né? Uma virada de chave que movimentou o mercado. Foi o símbolo de Febravas naquela época, né? E o R32 não é diferente. Nós estamos num momento de virada de chave, onde o mercado está se ajustando, e a gente repete aquele jargão, né? Quem não se adapta, morre, né? Diz que o animal que sobrevive não é o mais forte, né? É o que tem maior capacidade de adaptação. Então isso é uma lei natural. De verdade, nós estamos passando por um momento de bastante mudança, todo mundo se ajustando, todos os fabricantes se ajustando, e por isso a gente traz esse tema também. A gente não combinou, né? Foi por acaso. Isso mostra a importância dos temas. Bom, a Daikin é um fabricante de ar-condicionado japonês. É uma empresa que nasceu em 1924, portanto é uma senhora já com quase 100 anos de idade, né? E é uma companhia que se dedica exclusivamente a ar-condicionado e refrigeração. Então, 100% do nosso negócio é isso aí. E a Daikin, a gente costuma dizer que entra cobre e alumínio por uma porta e sai equipamento pronto do outro lado. 100% feito em casa, compressor, válvulas de expansão, trocadores, placas, tudo feito dentro da Daikin. A Daikin é uma empresa que fatura 22 bilhões de dólares ano, só com ar-condicionado, e é uma empresa que tem mais de 80.000 funcionários diretos no mundo inteiro. Está nos 5 continentes, com 82 fábricas. Aqui no Brasil, a gente tem a fábrica de produto residencial em Manaus. Todo mundo já deve conhecer, né? Os produtos que nós comercializamos já são produzidos em Manaus. E a Daikin, ela, além de produzir equipamentos, ela é o 2º maior fabricante de refrigerantes do mundo. Em primeiro lugar a DuPont, em segundo lugar a Daikin. Pouca gente sabe, mas foi a Daikin quem implementou o 410
lá atrás, junto com a Dupont. Então o 410 ele é 50% R32 e 50% R125, né? O R32 era Daikin e o R125 Dupont. Então, desde os anos 90 a gente já trabalha com R32, né? Ninguém está falando de nada novo. A diferença é que a gente trabalhava com R32 numa mistura 50-50, né? Em massa, 50% 32, 50% R125. E hoje nós estamos falando só de R32. Que bom, né? Porque toda aquela dificuldade que a gente teve nos anos 90 de explicar que o que era um fluido azeotrópico, que evaporava em temperaturas diferentes, e por isso a carga tinha que ser com a garrafa deitada, porque tinha que ser no estado líquido, acabou tudo isso, né? O R32 facilitou tudo, voltamos a trabalhar com fluido puro, e agora fazer uma carga do jeito que a gente quiser. Bom, a Daikin ela trabalha o desenvolvimento de produtos baseada em 4 pilares. O primeiro deles, eficiência energética. O segundo deles, sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente. Terceiro, IoT, a internet das coisas. O quarto, a qualidade do ar interior. Então a gente tem muita coisa para falar, e o tempo é curto. Então a gente separou esse tema do R32 e do IDRS. O R32 está ligado com o segundo ponto do desenvolvimento que eu falei aqui, que tem a ver com a questão da preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade, e o IDRS tem a ver com eficiência energética. Então, dos 4 pilares, nós vamos tocar em 2 hoje aqui. Vale a pena também, antes da gente começar a entrar no assunto aqui direto, dizer para vocês que nós temos aqui nesse Senai um laboratório de VRV, onde nós temos, inclusive, automação, controle Hairy instalado, com automação vago, controlando o VRV, controlando iluminação, controlando ventilador, fazendo integração de CO2 com ar externo. Então, hoje, a gente está fazendo, num mês, a gente faz um evento de instalação VRV e Hairy, e no mês seguinte nós fazemos um segundo nível, já da implementação de automação vago para controlar periféricos não Daikin, né? Ventilador, iluminação, tudo isso. Então, procurem aí o homem de vendas da região, da Daikin, e se inscrevam para os cursos. Já entrando no assunto aqui, deixa eu ver se eu sei manipular isso aqui. Nós vamos falar aqui do R32, do IDRS e do novo Multisplit. Vou pedir ajuda para me orientar com o tempo aí, que eu gosto muito de falar e acabo me perdendo no tempo às vezes. Bom, em relação ao R32, eu não vou ser repetitivo, né? O Tiago já deu um show aqui, falou bastante do R32 antes do intervalo. Eu só queria dar alguma informação que eu acho relevante, que é em relação como é que essa mudança acontece, né? Lá nos anos 80, o pessoal que tem um pouquinho mais de idade aí deve ter vivido isso. Lá nos anos 80, a gente ainda trabalhava com fluido CFC, né? Os chamados clorofluorocarbonos. O CFC, o maior representante deles no ar-condicionado era o R11, o R12, né? E qual era o problema? Bom, lá nos anos 80, a comunidade científica veio e trouxe um problema que era a questão do cloro nos refrigerantes. Então, o cloro nos refrigerantes era um grande problema. Por quê? Porque o cloro, quando o refrigerante escapa da garrafa ou do ciclo frigorífico e sobe
ele vai interagir com a camada de ozônio, que é o O3, né? Ele quebra o O3, formando O2 e O, e aí essas duas moléculas são mais leves que o O3, elas sobem e fica um buraco lá. Bom, e então a comunidade científica falou, não pode ter CFC, temos que substituir isso. A indústria deu um primeiro passo. Claro que houve grandes reuniões de Estado na época, né? Então, o protocolo de Montreal, né? Onde todo mundo se reuniu, os países se reuniram para discutir o assunto, e aí foi definido o protocolo de Montreal, onde se definiu um phase-out, ou seja, um final de vida para os CFCs. Num primeiro momento, a gente deu uma solução paliativa, lá nos anos 80, criando um HCFC. Metade das moléculas de cloro foram substituídas por moléculas de hidrogênio. Bom, o representante maior do HCFC era o R22, que ganhou terreno, substituiu com bastante louvor, mas ele já nasceu morto, né? Ele já tinha que entregar a alma ao Criador pouco tempo depois, porque ele ainda tinha cloro. Então, a indústria, e aí eu digo, a Daikin e a DuPont, trabalhando em conjunto, lançam, no final dos anos 80, o 410A. Validam no protocolo de Montreal o 410A. O 410A veio como substituto natural do R22. O 410A, ele já não tinha cloro na composição. Ele era um HFC, um hidrofluorocarbono, sem cloro. Mas, como nem tudo é boa notícia, a gente comemorou 5 minutos e a comunidade científica trouxe uma outra má notícia. Falou, olha, nós descobrimos outra coisa. Não é só o problema do cloro. Nós descobrimos uma outra coisa. Existe um outro fator importante, que é o GWP, que é um fator de aquecimento que o fluido tem. O fluido ele tem um peso para o aquecimento global. Então, aquela ideia do fluido absorve calor e o calor fica no fluido, ou o fluido que sobe e forma o efeito estufa. Então, tudo isso contribui para o aquecimento global e os fluidos têm um peso no mercado de split, onde se comercializa só no Brasil 4 milhões de unidades por ano. E que vai para a mão da gente não sabe de quem para instalar, muitas vezes, né? Porque é vendido no .com, porque é vendido nos grandes hipermercados. Então veja a necessidade de você substituir esse fluido. Então, como agora não tem mais a questão do cloro, aparece a outra problemática, que é a questão do aquecimento global e do GWP, começa uma nova corrida para arranjar um substituto para o 410A, e aparece o R32. O R32 já existia, né? Ele já estava na composição do 410A. Por isso, uma das razões para o R32 ter sido o candidato maior para a substituição natural, porque ele já estava pronto, já tinha uma linha de produção gigantesca da Daikin acontecendo para abastecer o mercado de 410A. Então era muito mais fácil. E além disso, o R32 ele atende às exigências que a gente precisa para dizer que ele é um fluido ecológico de verdade. Bom, primeiro, que ele não é tóxico, porque ele tem uma capacidade termodinâmica muito melhor, inclusive, que do 410A, foi dito aqui, né? Depois, ele tem alta eficiência. Agora, mais importante que tudo isso, ele é um fluido que já tinha um preço de mercado razoável, porque já tinha uma produção em larga escala. Então, por isso é que a gente escutou aqui hoje que uma garrafa de R32 já é vendido igual ou mais barato que 410A em muitas regiões.